Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 6, artigo 1º. Figura bíblica desta perfeita devoção. Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável. A história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca, eila como a narra o Espírito Santo. Depois acrescentarei a sua explicação. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe de 2 irmãos, que amava eternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente, todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar sua bênção. Então vamos explicar primeiro um resumo dessa história para a gente entender direitinho. Isaque, casado com Rebeca, tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Os 2 eram gêmeos, mas o primeiro que nasceu foi Esaú. Isaque gostava muito de Esaú e Rebeca gostava muito de Jacó. Isaque prometeu a bênção a Esaú, a herança dele a Esaú. Mas Esaú, um dia, vendeu o direito de primogenitura a seu irmão Jacó por um prato de lentilhas. Ele estava trabalhando, ele chegou muito cansado do trabalho, com fome. Aí o Jacó falou assim, me dá a bênção, me dá seu direito de primogenitura que eu te dou comida, lentilha. E ele vendeu a primogenitura dele, trocou a bênção pelo prato de lentilhas. Então essa é a história mais ou menos resumida. E Rebeca, para que ele recebesse essa bênção no lugar de Esaú, articulou tudo. O Isaque já estava velho, já não enxergava direito. Aí a Rebeca foi ajudar o que ela gostava mais, era o preferido dela, a receber a bênção no lugar do Esaú. Aí ele vai contar. Então, chamou Esaú, o filho que amava. O Isaque chamou Esaú e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de seguida dar a bênção. Então o Isaque falou, filho, Esaú, vai lá, caça para mim um animal e a gente vai comer e depois eu vou te dar a bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou deles para Isaque, o que sabia que ele gostava. Então Rebeca ouviu o Isaque falar, Esaú, vai lá caçar para a gente comer e depois eu vou te dar a bênção. Rebeca avisou, Jacó, vai lá, traz para mim 2 cabritos do rebanho e eu vou preparar do jeitinho que o seu pai gosta, porque ela que sabia como ele gostava. Então ela mesma preparou do jeito que Isaque gostava. Aí ela vestiu Jacó com as roupas de Esaú que ela guardava, cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele da mão que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Então ela preparou os cabritos, vestiu o Jacó com a roupa de Esaú, cobriu a pele dele com um manto de cabrito, porque o Esaú, ele tinha muito pelo na mão.
Ele era peludo. E aí ela vestiu o Jacó com a pele do cabrito. E quando o Isaac passou a mão na mão dele, falou assim: a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas eu vou abençoar. Ele foi, enganado. Efetivamente, Isaac, surpreendido ao ouvir a voz que julgou ser de Jacó, mandou-o aproximar. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, disse que, na verdade, a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e de ter aspirado, ao beijar o filho, então ele aspirou, beijou o filho, sentiu o aroma do vestido perfumado de Esaú, porque a roupa de Esaú tinha um cheiro próprio de Esaú. Ele sentiu pensando que era Esaú. Abençoou, desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por estas palavras: aquele que te amaldiçoar seja também maldito, e o que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Então ele ficou convencido que ele estava abençoando Esaú. Estabeleceu ele como senhor de todos os bens, de toda a sua riqueza. Mal Isaac terminara de pronunciar estas palavras, entrou Esaú trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Então aí vem o Isaac, vem o Esaú com a caça. Só que quando ele chegou, o pai já tinha abençoado o Jacó. O santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado. Aí que ele entendeu que ele tinha sido enganado. Mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então, o Isaac não voltou atrás. Ele reconheceu que o que aconteceu foi permissão de Deus e deixou que tinha o dedo de Deus nessa história e continua a bênção para Jacó. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaac, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú por isso ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó teria podido evitar a morte. Jacó não podia ter evitado a morte se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que ele deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Então, Esaú ficou com ódio mortal de Jacó e pretendia matá-lo, mas a Rebeca, a mãe dele, mandou ele para outro lugar até que o ódio do irmão passasse. Ele seguia fielmente os conselhos dela. Explicação dessa história. Antes de explicar essa história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Então Esaú era forte e robusto, ele era hábil para as coisas do mundo. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Era tão guloso e apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim, era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Eis a conduta diária dos réprobos. Fiam-se na sua força e diligências para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Então, os réprobos se
perdem nas coisas temporais, nas coisas da terra. Sabem de tudo da terra, muito habilidosos, mas não sabem nada das coisas espirituais. Usam seu tempo só para as coisas da terra. Por isso, nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, ou seja, no seu íntimo, não tem uma vida interior. Só está no exterior. O íntimo é a casa interior e é essencial que Deus deu a cada homem para que, a seu exemplo, nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens os que são interiores e retirados do mundo, e que trabalham mais interior que exteriormente. Então, os réprobos não têm vida interior e ainda critica as pessoas que têm. Não cultua essa vida interior. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra. Mas de resto não suportariam que alguém a amasse ternamente, porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo a dizer contra as práticas de devoção a que se entregam fielmente os bons filhos e servos de Maria, para merecer o seu afeto. Não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem e ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. Então, os réprobos são a figura de Esaú que não estimam a sua mãe, não ouvem a sua mãe, não amam a sua mãe. Jacó não saía de perto da mãe dele, da Rebeca. E assim é os eleitos, não saem de perto da mãe, ouvem os seus conselhos, têm um amor terno por ela, está sempre conversando com ela, pedindo ajuda, pedindo conselho, chorando no colo dela. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, que são os prazeres da terra. Riem, bebem, divertem-se, jogam, dançam, sem se preocuparem, como Esaú, de se tornar dignos das bênçãos do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela e branca, a graça batismal, a veste da sua inocência, a sua herança celeste. Então, assim como Esaú vendeu a primogenitura dele, a bênção do Pai Celeste, a bênção do Pai, por um prato de lentilhas, assim os réprobos vendem a vida eterna, os favores celestiais, a bênção de Deus, o amor de Maria, vende tudo pelos prazeres terrenos, por diversão, por jogo, por dança, por tudo que há no mundo. Troca esse breve momento que temos aqui na terra, vive aqui só da terra e abre mão da felicidade eterna. É a mesma coisa que vender nossa salvação por um prato de lentilhas, por uma coisa insignificante. Os prazeres terrenos são insignificantes comparados aos bens celestiais, a salvação, a felicidade que Deus pode nos conceder, já aqui na terra. Então a gente se agarra a esses prazeres mundanos por pouca coisa. Os réprobos, vendem a sua vida eterna, a sua salvação, por um insignificante prazer aqui na terra. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados. Assim como Esaú perseguia Jacó, os réprobos perseguem os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos a pó. Quanto a eles fazem fortuna, buscam os deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam a vida folgada aqui na terra. Se enriquecem
de riquezas terrenas, vivem alegremente, se deleitando nos prazeres da terra. Os réprobos. Jacó, figura dos predestinados. Jacó, o mais novo, era de compleição fraca, manso, pacífico e estava habitualmente em casa, para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la. Evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava que lhe dava gosto. Tudo isto aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Em todas as coisas se mostrava submissa à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente sem demora e amorosamente sem se queixar. Ao menor sinal de sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava. Acreditava sem raciocinar em tudo o que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela o mandou ir buscar 2 cabritos, a fim de preparar de comer para Isaque, Jacó não lhe objetou, que bastava um para a refeição de uma só pessoa, mas sem discutir fez o que ela lhe dissera. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades e consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Finalmente imitava, na medida de suas forças, as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia sedentária em casa era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias, que corrompem os costumes. Por este meio tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Esta é também a conduta dos eleitos na vida de cada dia. Conservam-se em casa com sua mãe. Quer dizer que gostam do retiro, são interiores e dão-se à oração, mas fazem isto seguindo o exemplo e em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside toda no interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e oração. Então, os eleitos vivem em recolhimento, oração, têm uma vida interior e sempre na companhia de Maria. É verdade que aparecem algumas vezes no mundo, mas é para obedecer à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os seus deveres de Estado. Então a gente continua no mundo para cumprir nossos deveres de mãe, de esposa, de trabalhador, mas não ficamos no mundo por prazer, só por obediência ao nosso Estado. Não temos mais esses filhos que têm essa vida interior, não sente mais prazer nas coisas do mundo. Por maiores que sejam na aparência, as coisas que fazem exteriormente, estimam muito mais as coisas que fazem dentro de si, no interior, em companhia da Santíssima Virgem. É aí que realizam a grande obra da sua perfeição, em comparação com a qual todas as outras não passam de jogos de criança. Seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita força, habilidade e sucesso, no meio do louvor e aplauso do mundo, mas eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, vantagem e prazer em permanecer escondidos no recolhimento com Jesus, seu modelo, numa inteira e perfeita submissão à sua mãe. Os filhos que vivem essa devoção fielmente preferem essa vida interior, escondidos, junto com Jesus e Maria. A alma dessa pessoa é como a casa de Nazaré, sempre em oração, junto com Jesus e Maria. Depois eu vou ler uma parte da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala dessa submissão que ele tinha à mãe dele. Ele fala claramente que era a vontade do Pai que ele fosse submisso a Maria. E ele viveu 30 anos só na casa de Nazaré, com Maria. Ele não tinha, a vida pública dele foi só com 30 anos.
Então ele passou em recolhimento, escondido na casa de Nazaré, praticando essa vida interior, para nos dar exemplo. Sabem que isto vale muito mais que efetuar no mundo por si mesmo maravilhas de natureza e de graça, como tantos Esaús e condenados. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontram-se na casa de Maria. Conforme Salmo 111, 3. Então vale muito mais ter uma vida de recolhimento, de escondimento, sendo essa a vontade de Deus, do que sair pelo mundo fazendo pregação, grandes obras, se não for essa a vontade de Deus. Senhor Jesus, como são amáveis os vossos tabernáculos. O passarinho achou a casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar os seus filhinhos. Como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração as ascensões e graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão deliciosas as vossas moradas, conforme Salmo 83, 1-8. Os eleitos amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem como sua boa Mãe e Senhora. Amam-nas não só com os lábios, mas em verdade. Honram não só exteriormente, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe. Praticam fervorosamente tudo o que julgam poder atrair a sua benevolência. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo o que deles depende, e que estavam figurados nos 2 cabritos de Jacó. É isto eles fazem. Primeiro, para que ela os receba como coisa que lhe pertence. Então, somos de Maria, coisa que pertence a ela. Como os 2 cabritos, nós nos entregamos a ela, para que ela nos receba como coisa que lhe pertence. Para que os mate e faça morrer para o pecado e para si mesmos, despojando-os da sua própria pele e do seu amor próprio. É por este meio que agradam ao seu Filho Jesus, que só quer para serem seus amigos e discípulos os que estão mortos a si mesmo. Então Maria vai nos pegar como coisa e propriedade dela e vai matar-nos para nós mesmos e para o pecado. Vai matar nosso amor próprio, porque só assim poderemos ser agradáveis a Jesus, quando morremos inteiramente para nós mesmos, para o pecado, para a inclinação, para o mal, para essas paixões e vícios. Para que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória, que ela conhece melhor do que nenhuma outra criatura. Ela vai nos matar e vai preparar de acordo com o que Deus gosta. Só ela sabe. Assim como Rebeca sabia como Isaac gostava do cabrito preparado, ela vai nos preparar, porque só ela conhece. Para que esse corpo e essa alma, por seus cuidados e intercessão, bem purificados de toda a mancha, bem mortos, bem despojados e preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Então ela nos prepara do jeito que o Pai gosta e leva para ele se deliciar e nos dar a bênção. Não é isto que hão de fazer as almas predestinadas, que apreciem e pratiquem a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos, querendo assim mostrar a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso? É isso que ela vai fazer. Quem praticar essa devoção, ela vai fazer exatamente isso. Vai nos preparar e entregar para Jesus, para Deus. Os réprobos dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram Maria, mas não como sua substância e todos os seus haveres, e não até o ponto de lhe sacrificar o corpo com seus sentidos e a alma com suas paixões, como os predestinados. Então, falar que ama Jesus e Maria, mas não sacrificar nossos sentidos e as nossas paixões. Assim são os predestinados, sacrificam o corpo, os sentidos e a alma, as suas paixões. Os eleitos são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe. Nisto seguem o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 a glorificar seu Pai por uma perfeita e inteira submissão à sua Santa Mãe. É isso que Jesus vai falar daqui a pouco no livro que eu vou ler, no trecho do livro. Ele passou 30 anos submisso e obediente a Maria.
Temos que imitar Jesus, então temos que ser submissos a ela. Obedece-me seguindo exatamente os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de Rebeca, que lhe disse: meu filho, segue os meus conselhos. Obedecem-lhe ainda como os convidados das bodas de Caná, a quem a Santíssima Virgem disse: fazei tudo o que meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, visto que por natureza não lhe cabia. E os convidados das bodas de Caná, por terem seguido o conselho da Virgem Santíssima, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que aí transformou a água em vinho a pedido de sua mãe. De igual modo, todos os que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão essas graças senão em consequência da sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, pelo contrário, perdem a bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os eleitos têm uma grande confiança na bondade e no poder da Virgem Santíssima, sua boa mãe. Reclamam sem cessar o seu socorro, consideram-na como sua estrela polar, que os levará a um bom porto, descobrem-lhe as suas penas e necessidades, com muita abertura de coração. Confiam nas suas entranhas de misericórdia e doçura para a sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados ou para saborear suas doçuras maternais em meio às penas e sofrimentos. Lançam-se mesmo, escondem-se e perdem-se de uma forma admirável no seu seio amoroso e virginal, para serem abrasados do puro amor, para aí serem purificados das menores manchas e para encontrarem Jesus, que aí reside como em seu mais glorioso trono. Oh, que ventura! Não julgueis que haja maior felicidade em habitar no seio de Abraão que no seio de Maria, pois o Senhor aí colocou o seu trono, diz Abade Guerrique. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmos. Não comem senão o alimento dos porcos como o filho pródigo, não se alimentam senão de terra como os sapos, e só amam as coisas visíveis e exteriores como os mundanos. Não apreciam as doçuras do seio e das entranhas de Maria. Não sentem certo apoio e uma certa confiança que os predestinados sentem para com a Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, como diz São Gregório, porque não querem provar a doçura que lhes está preparada dentro de si mesmo e dentro de Jesus e Maria. Finalmente, os predestinados seguem os caminhos da Santíssima Virgem, sua boa mãe, isto é, imitam-na, e é nisto que consiste verdadeiramente a sua fidelidade e devoção. É este o sinal infalível da sua predestinação, como lhes assegura esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam as minhas virtudes e caminham nas pegadas da minha vida com auxílio da divina graça. Então, o objetivo da nossa vida deve ser imitar as virtudes de Maria, caminhar nas pegadas da vida dela, auxiliados pela graça de Deus. Entrarmos nessa cidade mística para encontrar Jesus. São felizes neste mundo durante a vida pela abundância das graças e doçuras que da minha plenitude lhes comunico mais abundantemente que aqueles que não me imitam de tão perto. São felizes na morte. Então, quem imita as virtudes de Maria, que anda assim junto com ela, como Jacó, coladinho com ela, já durante essa vida já é feliz, porque ela derrama muitas graças e doçura para quem vive desse jeito, nessa devoção, como um escravo de amor. São felizes na morte, que é doce e tranquila, e a que assisto ordinariamente para os conduzir eu mesma às alegrias eternas. Então, ela vai nos auxiliar na hora da morte, ela vai nos assistir e ela mesma conduzir às alegrias eternas. Finalmente serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus servos dedicados, que imitou as minhas virtudes durante a vida, se veio a perder. Ela diz: nenhum dos meus servos dedicados, que passou a vida imitando as virtudes dela, se perdeu, nenhum.
Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria. Contentam-se tão somente de pertencer a alguma de suas confrarias, de recitar qualquer prece em sua honra ou de realizar alguma outra devoção externa. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, como são felizes, repito-o no transporte de íntima alegria, como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente os vossos caminhos, os vossos conselhos e as vossas ordens. Mas quão desgraçados e malditos aqueles que, abusando da vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos todos aqueles que se afastam dos vossos mandamentos. Conforme Salmo 118, 21. Trechos do Livro do Céu que vão falar sobre este assunto. No volume 1, 14 de setembro de 1899, Jesus fala sobre a distinção entre os réprobos e os predestinados. Ele fala: amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo os bons se alegrarão a ver a cruz, assim desde agora se pode ver se alguém se salvará ou se perderá, se ao apresentar-se a cruz a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Um sinal de predestinação é abraçar o sofrimento. Quando apresenta-se a cruz a nossa vida, um sofrimento, se eu abraço, se eu aceito com paciência, se eu agradeço a mão que me enviou, que foi Deus, eu aceitei, agradeci, abracei, agradecer a Deus pela cruz, pelo sofrimento. É sinal de que é salvo. Isso é Jesus que está falando. Se ao contrário, ao apresentar-se a cruz, se irritam, desprezam e chega até me ofender, podes dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Ao contrário, quando a gente recebe uma cruz, um sofrimento, e a gente se irrita, despreza a cruz e ainda chega a ofender a Deus, é sinal de que essa alma se encaminha para o inferno. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz, para Deus, diz tudo sobre a nossa alma e para nós mesmos. Sem enganação, em notas claras, distingue o santo do pecador. O santo abraça, beija, agradece, e o pecador blasfema, se irrita, resiste. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebe maior brilho e esplendor. Então todas as outras virtudes estão humildes e reverenciando a virtude da cruz. A virtude da cruz é sofrer desse jeito que ele está falando, aceitar, resignar, agradecer ao Criador, assim como Jesus fez. Ele que fez isso primeiro. Ele sofreu, ele desejou a cruz, ele agradeceu ao Pai, ele se resignou, aceitou tudo com amor por nós. No volume 33 ele fala: portanto, nosso amor oculto por cada criação no céu, a Senhora soberana ainda o possui. De fato, é seu maior triunfo e satisfação, que sente todas as criaturas amadas por seu Criador em seu coração materno. E ela, atuando como a verdadeira mãe, quantas vezes ela me esconde em seu amor para fazê-los amar, em suas dores para fazê-los perdoar, em suas orações para fazê-los dar as maiores graças. Oh, ela é a mulher da capa que sabe como cobrir e desculpar seus filhos no trono de nossa majestade.
Portanto, deixe-se cobrir por sua Mãe Celestial, que pensará nas necessidades de sua filha. Aqui Jesus deixa claramente confirmado o que São Luís escreveu sobre Maria. Ela é a mulher da capa, que sabe como cobrir e desculpar seus filhos. Que o São Luís falou muito de Maria nos pegar, nos preparar, deixar a gente como Deus quer que a gente seja, no gosto dele. E Jesus fala, ela sabe como cobrir e desculpar seus filhos no trono da Suprema Majestade. Portanto, deixe-se cobrir por sua Mãe Celestial, que pensará nas necessidades de sua filha. Ela que sabe o que a gente precisa. Então Jesus está falando, deixe-se cobrir por ela, porque ela vai saber te apresentar para mim. Ela vai fazer o que for necessário para eu te olhar e que seja agradável para mim. Ela vai te desculpar suas imperfeições, vai te preparar para apresentar para mim. No volume 10, de 26 de março de 1911, Luísa fala: esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via a Celestial Mãe com o menino nos braços. O divino menino me chamou com sua pequena mãozinha e eu voei para pôr-me de joelhos diante da minha mãe e Jesus me disse: minha filha, hoje quero que fale com a nossa mãe. Então Jesus falou para Luísa: vai lá falar com a minha mãe. E eu disse: Celestial Mãe, diz-me alguma coisa em mim que desagrade a Jesus? E ela disse, Maria disse: caríssima filha minha, fica tranquila, por agora não vejo nada que desagrade ao meu filho. Se jamais chegar a incorrer em alguma coisa que possa desgostá-lo, rapidamente te avisarei. Confia em tua mãe, não temas. Então, estando com ela, sob a proteção dela, se há alguma coisa em mim que desagrada a Deus, rapidamente ela me avisará. Confia em tua mãe, não temas. Não viva com temor excessivo de Deus, de ofender a Deus. Confie na tua mãe, porque se existe alguma coisa na sua alma que não agrada a Deus, eu vou te avisar. Fica de ouvido aberto aos meus conselhos. Porque se há alguma coisa errada com você, se você é consagrado a mim, se você me tem como mãe, se você confia em mim, confia todos os seus bens a mim, todos os valores das suas obras. Se você me tem como mãe, assim como Jacó tinha, que tinha essa vida interior. Se você vive assim, confia em mim, porque se há alguma coisa que desagrada ao Senhor, eu vou te avisar. Não foque mais em amar a Deus. Nunca perca esse temor a Deus, esse temor de ofender a Deus. Nunca perca. Sempre esteja atenta de sempre agradar a Ele e a Maria. Mas tem que saber a medida desse temor também. Não pode ser excessivo. Confia na tua mãe, porque ela vai te falar. Ela vai te avisar. A palavra é confiança. Agora eu vou ler uma parte da vida íntima de Jesus, onde ele confirma que ele era submisso a Maria, obedientíssima. Eu vou ler um trecho da vida íntima de Jesus, no livro que se chama A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da irmã Maria Cecília Bage. Trabalho, oração, obediência. Continuei depois a declarar-lhes como deviam, tanto José como a minha mãe, ganhar o pão com o trabalho de suas mãos, e que eles o deviam fazer ordenadamente, tanto quanto bastasse a seu sustento e de minha pessoa, e nada mais. Então o trabalho tinha que ser só para sustentar a vida deles, para suprir o necessário. Assinalei-lhes o tempo determinado aos louvores divinos, que eram 7 vezes ao dia, e isto deviam fazer unidos a mim, embora sua mente sempre estivesse unida a Deus, louvando-o e bendizendo continuamente com todo o afeto do coração. Não obstante, estava determinado que aquelas 7 vezes ao dia devíamos fazer os 3 juntos. Então, Jesus falou, nós vamos trabalhar para o nosso sustento, mas vamos louvar a Deus 7 vezes ao dia juntos. Então, essa era a vida de Jesus na casinha de Nazaré, totalmente recolhido, rezando, trabalhando, fazendo o necessário.
Esta segunda notícia causou grande contentamento a seus corações e em particular ao coração de minha mãe, que amando imensamente os louvores divinos, jamais se saciava de louvar e bendizer seu Criador. Manifestei-lhes ainda ser vontade de meu Pai, essa é a parte mais importante que eu quero dizer sobre a obediência de Jesus. Manifestei-lhes ainda ser vontade de meu Pai, vontade de Deus Pai, que eu lhes fosse submisso e, portanto, deviam mandar-me livremente, porque eu seria em tudo filho obedientíssimo. Então Jesus disse para Maria e para José: é vontade de Deus Pai que eu seja submisso e obedientíssimo a vocês. Manda-me livremente. A gente tem que lembrar, Jesus era Deus e homem. E ele disse a Maria e José: criaturas, estou aqui para fazer a vontade, obedecer, ser obediente e submisso a vocês. Jesus se reduziu a isso, o próprio Deus. Então a gente tem que imitar essa obediência a Maria. Ele foi o primeiro a fazer isso, a ser escravo de amor dela. E nós, como filhos de Deus, temos que imitar essa virtude, esse modo de viver de Jesus. Nisto se entregaram à vontade de meu Pai, mas foi-lhes motivo de grande dor ouvir que, sendo verdadeiramente filho de Deus, devia ser-lhes submisso a eles, que desejavam estar em tudo e por tudo sujeitos às minhas ordens. Então, para Maria foi uma grande dor, porque ela sabia que ela ia estar ordenando ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Mas ela teve que se submeter a isso, à vontade do Pai. Mas a tanta consolação já experimentada, quis meu Pai se misturasse alguma amargura. A amargura dela era isso, ter que ordenar Jesus. Ela queria ser ordenada por ele. Minha dileta mãe e seu esposo José jamais tiveram consolo algum na vida que não fosse misturado a alguma amargura. Então toda a alegria de Maria e de José vinha junto com alguma amargura. Sempre, toda vez que eles recebem um consolo, vem uma amargura depois, para eles terem mais méritos com Deus. Pois o Pai queria dar-lhes sempre a ocasião de maior merecimento, tanto mais que estavam em tudo entregues à vontade de meu Pai, abraçando de boa vontade tudo quanto lhes enviava a divina providência. Também eu me submeti de bom grado à vontade de meu Pai e declarei querer viver submissa a Maria e José. Então eles se submeteram à vontade do Pai. A vontade de Deus Pai era que Maria ordenasse Jesus que ele fosse submisso. Apesar da amargura, Maria aceitou ordenar a Jesus e Jesus aceitou ser submissa a ela, porque sabiam que estava fazendo a vontade suprema, que era a vontade de Deus Pai. Oferecia em suplência por todos os meus irmãos, que se mostram tão rebeldes em sujeitar-se a seu querer naquelas coisas que lhes acarretam diminuição. Então Jesus oferecia essa obediência para suprir a nossa desobediência à vontade de Deus. Além disso, oferecia em suprimento por aqueles filhos audaciosos e desobedientes que não querem viver sujeitos a seus genitores, e nisto contrariam a ordem de meu Pai, que o reclama com tanto vigor. Deus quer que a gente seja obediente aos nossos pais. Então Jesus foi obediente à sua mãe também para reparar a nossa desobediência. Supliquei-lhe que, em virtude daquela minha obediência e submissão, desse a todos os filhos um verdadeiro espírito de sujeição e obediência a seus genitores. Pedi-lhe ainda que desse a todos os súditos um verdadeiro espírito de submissão e obediência para com seus superiores e maiores, e o fizessem para cumprir a sua divina vontade e imitar-me a mim, que não só fui obediente a meu Pai Celeste e a minha mãe e a José, porém mais ainda aos juízes iníquos e aos homens malvados. Então Jesus deixou-nos o exemplo de obediência aos pais, aos juízes, a todos os superiores. Agradaram as minhas ofertas ao Pai e cumpriu os meus desejos, comprazendo-me em tudo o que eu reclamava para o bem de meus irmãos.
Agradeci-lhe tanto amor e caridade empregados para com eles. E por parte daqueles ingratos que não só não lhe agradecem tal benefício, mas ainda dele abusam, não querendo cumprir a sua vontade e rejeitam seus divinos impulsos e santas inspirações. Ofereci-lhe a minha gratidão e perfeita obediência não só a ele, mas a tudo aquilo que ele me ordenava. Via então muito bem e distintamente todos aqueles que, em relação a esta obediência e submissão, faltariam e abusariam das graças de meu Pai. Conhecia o desprazer que por isso lhe causaria e senti imenso pesar, enquanto todo o meu desejo era que se cumprisse a vontade de meu dileto Pai e que se tivesse a devida estima às suas graças e favores. Ora, vendo os meus irmãos tão descuidados disto, afligia-me muito. Oferecia ao Pai esta minha pena e o meu desejo em suplência por todos aqueles que se lhe ocasionavam desgosto ou que não queriam sujeitar-se e submeter-se ao querer de outro, ocorrendo-lhes a obrigação a este respeito por serem súditos ou inferiores. Apraziam ao Pai as minhas ofertas e ficava com isto muito aplacado e pronto ao perdão, cada vez que meus irmãos recorrem a Ele com confiança e entrega de verdadeiros filhos. Tendo ficado já satisfeito por meu intermédio em prol de todos eles, trazia-me grande consolação ver meu dileto Pai logo aplacado e contente por aquilo que eu lhe oferecia. Entre tantas penas, isto me consolava e animava-me cada vez mais a redobrar as ofensas e as ofertas e as súplicas a meu Pai em benefício de meus irmãos. Fazia-o tanto mais porque sabia estar fazendo coisa tão grata a meu Pai e no qual muito se comprazia. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.